Minha cadelinha já passou em consulta há um tempo atrás e ela tinha um tumorzinho de mama, mas ainda era muito pequenininho e a veterinária disse que ainda não dava para operar. Aí agora que tá bem grande, eu queria saber o que a gente faz. Tá certo isso? Meu nome é Ellen, sou médica veterinária e eu estou aqui para tirar algumas dúvidas que podem ficar mesmo após uma consulta. Vamos falar um pouquinho sobre o tumor de mama? Essa afirmação eu ouvi hoje no consultório. O paciente veio para consulta e a tutora me relatou que alguns anos atrás, em torno de 5 anos atrás, passou em atendimento comigo e que eu teria dito que o tumorzinho ainda era muito pequeno, que não tinha muito o que fazer ainda, que tinha que esperar. Jamais eu teria dito uma coisa dessa, pois eu tenho certeza que não foi dito, né? Se ela tivesse dito que foi outra veterinária, até poderia suspeitar, né? Mas enfim. A verdade é que é muito comum, às vezes, os tutores saem da consulta com tanta informação e eles até gravam algo que eles entenderam, né? Ou não entenderam muito bem. Mas vamos lá, por que eu não teria dito uma coisa dessa, né? Bom, um tumor, sempre que ele aparece, ele deve ser examinado, né? De que forma? Dependendo do seu tamanho, dependendo da localização, a gente pode retirar ele de forma integral, encaminhar daí para análise. Ou se é um tumor muito grande, suspeita-se que de repente pode ser algo maligno, que talvez deveria ser feita uma quimioterapia antes de se fazer um procedimento cirúrgico. Ao invés de se retirar ele totalmente, pode-se então retirar um pedaço, né? Então, seria aí a biópsia excisional, que é quando se retira o tumor de forma integral e se encaminha para análise, ou uma biópsia incisional, que é quando se tira um pedaço desse tumor e se encaminha para análise também. E por que encaminhar para análise? Sempre que a gente está lidando com tumor, sempre vai ser aquela dúvida na nossa cabeça. Isso é um tumor benigno ou isso é um tumor maligno? Eu olhando para a cara do tumor, eu não tenho como dizer isso, tá? Às vezes a gente pode até suspeitar pela consistência, pelo tamanho, pela localização, a gente pode até inferir, isso aqui me parece um tumor benigno, me parece um tumor maligno, né? Às vezes a gente tem bastante convicção até, mas na verdade a gente não pode orar de pé junto nem uma coisa nem outra, porque a única forma de definir realmente se esse tumor é benigno ou maligno é encaminhando um pedaço desse tumor para análise histopatológica. Então ele vai para o laboratório, vai ser feito daí cortes nesse tecido, vai ser visto no microscópio, enfim. E aí o patologista vai nos informar. Isso aqui é um tumorzinho benigno, de células de tipo tal, tranquilo, não nos preocupa, ou é um tumor maligno. E aí qual a diferença? O que é um tumor benigno e um tumor maligno? O tumor maligno é o câncer, é o que a gente chama de câncer. Qual é o problema do tumor maligno? Qual a diferença? O tumor maligno ele tem a capacidade de se espalhar. É aquele que pode, então, através de corrente sanguínea ou de cadeia linfática, ele pode, ganhar outros caminhos no organismo do animal e, de repente, um tumorzinho de mama, ele começa a se instalar lá no pulmão ou talvez no fígado, enfim, qualquer órgão, na verdade, pode se instalar uma metástase. Então, o tumor maligno é aquele que tem a capacidade de fazer isso, de se espalhar. Ou seja, se eu tô com um tumor, eu não sei se ele é benigno ou se ele é maligno. Se eu não sei, ele pode ser maligno. Se ele pode ser maligno, ele pode se espalhar. E se ele pode se espalhar, existe alguma razão pela qual eu vou ficar esperando para ver o que acontece? Não faz sentido, né? Então isso é uma coisa até que a gente pode trazer da medicina humana. Uma mulher, por exemplo, quando ela identifica um nódulo, um tumor, é tudo sempre feito com a maior pressa possível, porque não vai ficar se esperando, ano que vem eu volto para ver se cresceu, ano que vem eu vou ver. Não, os exames, o médico já entra, faz esse exame, faz aquele, biópsia, benigno, beleza, vida que segue, né? Quantas vezes mulheres têm tumorzinhos de mama benignos, fibroadenomas, enfim. Ok, tranquilo. Talvez vai se mexer se ele crescer demais, se ele começar a incomodar, se gerar algum tipo de dor, enfim. Pode até ser indicado, né, retirada, assim como também
na cadela, tá? Se ela tiver um tumor, ainda que benigno, mas que seja muito grande, que esteja incomodando, que às vezes esteja ulcerando, né? Levando a dor. Sim, vai ter indicação também de se retirar ele completamente. Mas no tumor maligno, a gente não pode perder tempo, porque o tempo é precioso. Enquanto que hoje pode ser que esse tumor maligno tá ali, quietinho, bonitinho num cantinho, amanhã ele pode já ter disparado ali uma célula que já ganhou, né, o caminho e vai querer aí desenvolver o tumor à distância em outra localidade. E aí é quando a doença vai se tornar grave, né? Então, não existe ficar esperando. O que acontece? Muitas das vezes a gente lida com tutores de todo tipo, né? Tutor que não tem intenção em operar, porque acha que o cachorro é muito velhinho, por mais que a gente às vezes oriente, que existe segurança, que existe exames pré-operatórios, mas às vezes uma questão de opção não quer operar, ou por questão de recurso financeiro, não é viável para ele fazer o exame, ou porque não é viável fazer o procedimento em si. Então, nesse caso, a gente acaba comentando, bom, então vamos ver como é que vai caminhar. Mas não como se isso fosse uma possibilidade boa. Não, é porque é o que nos resta, né? Muitas vezes o tutor expressa já. Não tem como, doutora. Você fala, não tenho como. Tem que operar. Sem condições. Então, o que nos resta é esperar o que vai acontecer, porque talvez o tempo vai nos dizer, né? Às vezes é um paciente que vai voltar dali 10 anos e aquele tumor ficou ali, não aconteceu nada. Volta com uma cardiopatia, vai falecer de outra coisa, a gente infere que aquele tumor era benigno, não aconteceu nada. Ou às vezes é um paciente que vai voltar 2 anos depois com um tumor gigante, com linfonodo aumentado, nitidamente já com metástase em cadeia linfática, às vezes já com problema respiratório, que a gente percebe que já está com metástase no pulmão. Se esperou, e aí deu no que deu. Não é que, vamos esperar porque isso é uma possibilidade ok esperar, mas muito porque o próprio tutor já expressa a situação de que não é viável por uma questão de financeira, ou enfim, existem inúmeras razões e motivos às vezes que podem passar para um tutor entender que não está dentro das possibilidades para ele fazer uma cirurgia ou até fazer uma biópsia, ainda que seja incisional, tirar só um pedacinho, tá? Então, mas sempre no consultório eu sempre vou colocar para o tutor. Se a intenção é buscar cura, buscar diagnóstico e tentar cura para esse paciente, você vai passar por cirurgia. E é o quanto antes, não é 5 anos depois, quando daí o tumor já está gigantesco, já pegou toda a cadeia mamária, que muitas vezes é isso, o tutor chega com uma cadela, um tumorzinho bem pequenininho, um grão de feijão, numa tetinha só, e a gente coloca, olha, tem tumor de mama, né? O ideal seria retirar, mandar para análise, ver com o que a gente está lidando. Mas não sei o que, a gente por mais que explique, não, né? E aí não grava na mente aquilo que a gente falou que precisava fazer, né? E aí passa-se o tempo e chega ali no consultório, mas falou que podia esperar. Não. Se a intenção é fechar diagnóstico e fazer tudo que tiver ao alcance para a cura desse animal, então é o quanto antes encaminhar para análise desse tumor. Agora eu compreendo completamente. Eu atendo pacientes de tutores de baixa renda, pessoas de área de vulnerabilidade social e tudo. Então eu compreendo que muitas vezes isso não está dentro da realidade de muitos dos tutores do nosso país, tá? Mas a gente tem uma grande parcela também da população que tem sim condição. Então vocês precisam saber se a intenção é tratar e fazer tudo para esse animal, ao menor sinal de um tumorzinho, encaminhar para fazer o diagnóstico, fazer exame, enfim, retirada e tudo mais. Porque assim você está ganhando tempo e evitando que, no caso de ser um tumor maligno, que ele se espalhe, que você tenha tempo para fazer um tratamento que sim vai ser curativo, dependendo do tipo de tumor que a gente estiver lidando. Então, assim, aquela coisa de observa para ver se vai crescer, isso é uma falácia, tá? Isso é assim,
se não tem o que fazer, né? Se não tem remédio, remediado está. Quando o tutor opta por não fazer, então o que nos resta é esperar para ver. Mas não como se isso fosse uma opção segura, uma opção aceitável para um tutor que espera que se tenha um diagnóstico e uma opção terapêutica que seja curativa para esse paciente, tá? Então, uma vez decidido fazer, então, o procedimento, né, de retirada, então aí eu já tô lidando com outro tutor, que chegou já com um tumorzinho ali, seja ele pequeno ou muito grande, né, porque não raras vezes chega um paciente com tumor já muito grande, né, e aí então é passado para esse tutor. O que a gente precisa fazer? Retirar, mandar para análise, ver com o que a gente está lidando. Bom, então o tutor entendeu o que precisa fazer. E aí a gente passa aquele mundaréu de exame. E às vezes o tutor então fica em choque com o custo envolvido para fazer tudo isso. Por que tanto exame? Bom, primeiro, o procedimento, né, de biópsia, seja ele incisional ou excisional, ele vai passar por um processo de anestesia, tá? Então, primeiro passo, a gente já vai ter que lidar aí com exames pré-anestésicos, para que nós tenhamos segurança ao realizar a anestesia nesse paciente. Lembrando que quando a gente está normalmente com um paciente oncológico, né, um paciente com um tumorzinho, ele normalmente já é um animal aí de meia idade para idoso. Então, é muito comum que eles tenham outras comorbidades e a gente precisa se precaver antes de entrar com tudo, né, com o procedimento de anestesia e cirurgia e tudo, e daqui a pouco se deparar com uma situação, né, na qual a gente não vai saber lidar durante o procedimento. Então, antes precisa sim fazer hemograma, fazer função hepática, fazer função renal, né, verificar o estado geral desse animal para ver se ele tem segurança para ir para um procedimento de anestesia. Ou, ainda que ele tenha alguma questão ali que atrapalhe, que então se direcione para uma anestesia que seja mais segura para esse tipo de paciente, né, e que o anestesista esteja a par com o que ele vai lidar durante o procedimento. Tudo para que a gente tenha o menor risco possível, né? Ter um exame não muito bom, um resultado de exame não muito bom, nem sempre vai ser, não pode fazer. Não é isso. Mas a gente vai poder fazer de uma forma mais segura, sabendo com o que está lidando, sabendo o que esperar, medindo riscos e benefícios, tá? Então é muito importante sim fazer exames pré-anestésicos. Exames de imagem também são solicitados, né? A gente com tumorzinho de mama, normalmente a gente solicita raio-x de tórax, ultrassonografia. Mas por quê? Para que tanto exame? Só queria tirar o tumor e tá pedindo um monte de exame. Bom, um paciente com tumor de mama, ela pode já ter metástase, ainda que não tenha sintomas evidentes, né? Não tem um problema respiratório nem nada, mas às vezes já tem uma metástase lá em pulmão, né? Não tem nenhuma sintomatologia aí aparente de uma insuficiência hepática, mas às vezes já tem uma metástase em fígado, por exemplo. Então, para que fazer os exames antes? Né? Se eu ainda vou tirar, ainda vou ver. Porque uma vez que nos exames se constate que existe já metástase, talvez não seja mais o caso de fazer essa cirurgia, tá? Porque quando a gente está lidando com metástase, a gente está lidando com um câncer que já se espalhou, né? Então aí vai ter que ser muito bem medido, avaliado, e aí nesse caso o mais indicado é passar com um profissional especialista, oncologista, para que ele sim avalie, vai ter indicação de químio, né? Qual o risco-benefício, o quanto que a gente vai conseguir dar qualidade de vida para esse animalzinho que já está com uma metástase, talvez em pulmão ou em fígado, que são os mais comuns, mas pode ser em qualquer órgão. A gente pode ter metástase em rim, em pâncreas, em baço, intestino, estômago. Isso o câncer ele pode se espalhar para qualquer tecido, né? Mas a gente tem aí uma frequência bastante grande em pulmão e fígado, por isso que eu acabo falando nesses dois órgãos, tá? Então, é muito importante fazer antes, para que não se leve depois um susto. Encaminhei para a cirurgia, aí fiz uma biópsia excisional, ou seja, retirei o tumor inteiro. O tutor já pensa, resolvi meu problema. Resolvi, tirei o tumor,
só que já tinha uma metástase lá em fígado. E aí, passado uns meses, ele começa a apresentar um monte de sintoma, enfim, e aí, poxa, por que eu fiz? Aí tem toda a questão do custo investido, do pós-operatório, às vezes de uma mastectomia, dependendo do tamanho do tumor e quantas mamas já foram atingidas naquela cadeia. Muito frequentemente a indicação é de fazer logo uma mastectomia. É uma cirurgia grande, que tem um custo elevado, que tem um pós-operatório delicado. Então, aí já começa a se pensar, poxa, né, fizemos tudo isso, teria sido melhor se eu soubesse, né, se já tinha uma metástase ou não, se esse câncer já tinha progredido de uma forma mais agressiva, que talvez já não houvesse mais a indicação de fazer uma cirurgia, que talvez a indicação fosse o tratamento paliativo, né, aliviar a dor, dar uma qualidade de vida, enfim. Então, isso tudo é muito importante. Hoje em dia a gente escuta muita queixa de tutor com relação a valores, né, de custo mesmo. Fui no veterinário só para ver uma coisa, gastei uma fortuna. Eu entendo, tá? Eu também tenho a minha cachorrinha e quando ela tem problema eu levo no veterinário. Por quê? Porque eu não sei o que tá acontecendo? Não, porque é que nem um médico que não é recomendável que ele opere um filho, né? Então é melhor levar, enfim. Então dói no bolso, dói sim. Mas a gente precisa entender que as coisas têm custo. E o veterinário não tá pedindo para poder, vou meter a faca aqui e ganhar dinheiro nesse paciente só. Não é, existem motivos, tá? Então aqui para deixar bem claro. Por quê? Eu só queria tirar aquele tumor, mas vim com um orçamento gigantesco de um monte de exame. Por quê? Pré-anestésico, né, os exames de sangue, exames de imagem, ecografia e raio-x de tórax, para se investigar se tem já uma metástase ou não. Isso tudo é justamente para dar mais segurança e até tomar decisões com mais conhecimento do que está acontecendo com o paciente. Tá? Então, às vezes, o tutor, numa consulta só, ele escuta isso. Isso é dito para o tutor. Mas é tanta informação e às vezes o choque do valor é tão grande que não se assimila completamente tudo que está sendo dito. E aí vai para casa com aquela monte de coisa, é orçamento, a preocupação, se está com câncer, se não está, vou operar, não vou operar. E aí na hora de tomar uma decisão, às vezes falta, né, as informações que já foram esquecidas, né, no processo ali da consulta, às vezes já sai pela porta já esquecendo metade do que foi dito. Então, assim, esse vídeo aqui é para ajudar nesse sentido, tá? Tumor de mama, não existe remédio que vá tirar aquele tumor, tá? Precisa ser feita cirurgia. Quanto antes, melhor. Por quê? Porque quanto mais cedo for feito esse procedimento, menos chance de ter já dado uma metástase. Outra coisa, quanto menor o tumor, menos agressiva será essa cirurgia, né? A cirurgia será bem mais tranquila para essa paciente. Fora o custo, né? Um tumor muito grande, muito arraigado ali, muito grudado em tecidos e tudo, é uma cirurgia muito mais complexa. Naturalmente será uma cirurgia mais cara também. Enquanto que às vezes tirar um tumorzinho no tamanho de um grão de feijão vai ter um custo bem menor. O procedimento em si vai ser bem mais tranquilo, o pós-operatório vai ser muito mais tranquilo, aí já se encaminha aquele tecido, bom, era benigno? Boa, que bênção, né? Poxa, é maligno? Vamos nos cercar então de segurança, será que temos que fazer uma químio? Será que precisamos às vezes marcar uma outra cirurgia, abrir uma margem, tirar a cadeia? Enfim, são coisas que vão ser pensadas com caso a caso, né? Com cada resultado, em cada situação. Mas eu gostaria também de trazer aqui que, acima de tudo, a prevenção é a melhor coisa que tem, tá? Então, antes de deixar aquele tumor ficar gigante, aí já tá com aquela dor de cabeça, aquele tumor que já tá ulcerado, né? A pele já não aguentou, já estourou, como muitas vezes é dito, aí já vem infeccionado, né? Os tumores, eles têm tendência a não cicatrizar, então é chato às vezes de conseguir fazer com que aquela ferida cicatrize, e aí por estar muito grande, todos aqueles problemas de já ter chance de metástase, enfim, já pode ter acontecido, tudo isso que eu falei.
Então, quanto antes for abordado esse tumor, melhor. E de que forma? Às vezes é uma cadela que fica no pátio, né? Não se tem aquele contato tão próximo, né? Diferente de um poodlezinho, de um shih tzuzinho que vive no sofá, dorme na cama com o tutor, se percebe muito mais facilmente. Então, assim como na mulher, que a gente deve fazer nosso autoexame, né? Então, ali, muito bom a gente ter já essa rotina na mente, né? De regularmente, às vezes no banho, fazer então um toque ali das mamas, né? Para tentar identificar alguma coisa, além, obviamente, de fazer a nossa consulta regular, né, no médico. Mas na cadela a gente pode fazer isso também, claro que no autoexame, porque ela não vai se examinar. Mas então o tutor pode fazer isso regularmente, ali, pelo menos uma vez no mês ou a cada 2 meses, dependendo da idade, já tá mais velhinha, começa a fazer isso com mais frequência. Vai lá fazer um carinhozinho na barriga, enquanto tá fazendo um carinhozinho na barriga, vai ali palpando, né, a cadeia mamária ali nas tetinhas, vai palpando. Opa, sentiu um grãozinho duro, um grãozinho de feijão, uma coisinha dura, alerta, tem tumor. Tem tumor, tem que levar no médico, e aí, se esse tumor vai ser benigno ou se ele vai ser maligno, só os exames vão nos mostrar, né? Mas o quanto antes for abordado, melhor será para essa paciente, tá? Lembrando também que uma forma de prevenir tumores de mama é a castração precoce, né? Então, uma cadela que não se tem intenção de colocá-la para reprodução, né? Então, é muito indicado que se faça a castração precoce, ali por volta após o 2º cio, normalmente, para que então ela tenha aí menor tempo durante a vida, né, do estímulo hormonal, dos ciclos hormonais, que normalmente são aí os que levam ao desenvolvimento de tumor de mama, tá? Então, lembrando isso, prevenção, o autoexame, né, para que se identifique mais precocemente, para que então elas possam ter uma vida mais prolongada, porque quanto antes a gente identifica os problemas, mais facilmente a gente consegue contornar, tratar, e é um paciente que vai ter uma qualidade de vida bem melhor, certo? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado as dúvidas. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi útil, te peço que compartilhe com outras pessoas. E também, se você gostou, se você puder dar uma curtida, me ajuda bastante, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, até mais!